Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Dicas interessantes, fique atento, você aí que está acompanhando o programa, fique atenta, minha amiga. Olha, para muitas pessoas, as varizes e vasinhos, uma variação mais leve de varizes, são uma preocupação puramente estética. Para outras, varizes podem causar dor, desconforto e até mesmo problemas mais graves. O tratamento pode envolver medidas de autocuidado ou procedimentos para fechar ou remover as veias. Sobre este assunto, para explicar aqui para os nossos ouvintes o que são as varizes e qual o tratamento adequado que devemos fazer, converso com o cirurgião vascular do Hospital Moriá, é o Dr. Daniel Rachu. Alô, Dr. Daniel, bom dia. Alô, bom dia, Léo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado, é um prazer. Fala para os nossos ouvintes, o que são varizes, doutor Daniel? Varizes, exatamente, são as dilatações, enfraquecimento e tortuosidade das veias do sistema superficial. São as veias que estão logo abaixo da pele, ali no tecido gorduroso abaixo da pele. Então, varizes, especificamente, o conceito é esse, é dilatação e tortuosidade dessas veias superficiais. Agora, tem assim uma idade que elas podem aparecer com mais frequência, comum acontecer, mais ou menos em que idade da pessoa? Ela pode aparecer em qualquer idade, isso depende dos fatores genéticos, dos fatores ambientais, mas o que é mais comum, os sintomas e as varizes se tornarem mais evidentes a partir de 40 anos, 40, 50 anos. Mas é possível encontrarmos varizes também em pacientes mais jovens, desde 17, 20 anos, só que geralmente não são acompanhadas dos sintomas mais importantes. Esses sintomas vão progredindo com a progressão da idade. Agora, quem é que tem mais probabilidade de ter varizes, homem ou mulher? Existem vários trabalhos que mostram que existe a maior prevalência nas mulheres mesmo. Nas mulheres. O motivo seria uma conexão, não é totalmente ligado à parte hormonal, mas tem uma relação muito importante com a parte hormonal, com os hormônios estrógeno, estradiol. Então, por isso a prevalência é maior nas mulheres. Mas ela pode acometer, obviamente, os homens também. Agora, tem a questão também dos vasinhos, que as mulheres reclamam tanto. Esses vasinhos podem virar varizes ou não? Não, os vasinhos são as dilatações de vasos microscópicos da pele, vasos bem superficiais, microscópicos da pele, que quando ficam dilatados, acometidos por esse problema, eles ficam mais dilatados e se tornam visíveis. Mas eles não comprometem o retorno venoso, não trazem nenhum problema maior. O incômodo geralmente é mais estético mesmo. Eles não se transformam em varizes, então eles permanecem ali, podem aumentar um pouquinho o calibre, ficam mais evidentes, visualmente podem incomodar mais, só que eles não atrapalham o retorno venoso e não se transformam em varizes. Então não existe essa preocupação, não existe. Se não for cuidar da varize, doutor, quais são os prejuízos que a pessoa pode ter com relação à saúde, os problemas que as varizes podem trazer para a pessoa? Os problemas, a progressão do quadro de varizes, pode levar à dificuldade do retorno venoso, à diminuição do retorno venoso, que é a subida do sangue, principalmente dos membros inferiores, estamos falando mais de membros inferiores, de volta ao coração. Então, quando esses vasos ficam dilatados e existe uma presença grande de varizes, esse retorno venoso vai se tornando inadequado. Existe a progressão para o aparecimento de inchaço na pele ou desconforto, e a progressão pode levar até alterações da pele, com escurecimento da pele, principalmente na parte mais distal, mais próxima ao tornozelo, à região do pé. Essa pele vai ficando frágil, escurecida e com a tendência a formar úlceras, aquelas úlceras venosas que a gente fala, úlceras de estase. Então, o problema a longo prazo, se não houver tratamento e se for um quadro mais grave de varizes, é esse, é a evolução para os quadros mais avançados e que tem grande restrição às atividades diárias. A presença de uma úlcera requer curativos específicos, um tratamento com repouso maior, pode evoluir com infecção.
Um outro problema que está relacionado também à presença de varizes, principalmente as varizes de grande calibre, são as flebites, que são as inflamações nas veias. Muitas vezes por um trauma pequeno, um trauma diário, esbarrar a perna numa cadeira em casa, isso pode traumatizar essa veia e evoluir para flebite, que é a formação de um coágulo dentro dessas veias. Esses quadros podem ser leves, na maioria das vezes pode ser leve, mas também pode evoluir com complicações piores. Outro problema também que a gente tem que salientar, as veias muito superficiais, se tiver algum trauma e a veia for muito superficial, pode ter sangramento. Não é incomum encontrarmos sangramento de varizes. E é uma situação que geralmente assusta muito, né? E a gente tem que saber controlar esse quadro de sangramento, colocando a perna para cima imediatamente e comprimindo o lugar que está sangrando. Isso é uma causa comum também de complicações aí. Agora, observando aqui a questão de tratamento, doutor, como que é feito esse tratamento? É através de medicamento? É através de cirurgia? Como que é feito isso? Então, o tratamento ideal para o quadro de problema no retorno venoso, principalmente são duas partes, né? Tem o tratamento cirúrgico e o tratamento clínico. O tratamento clínico é exercício regular, principalmente para trabalhar a musculatura da panturrilha. Quando a gente trabalha a musculatura de panturrilha, melhora a compressão dessas veias e isso melhora o retorno venoso. Então, caminhar é muito importante. Evitar ficar muito tempo de pé na mesma posição ou sentado com a perna para baixo na mesma posição, sem movimento. Isso pode piorar o retorno venoso e piora o sintoma. Sempre que estiver descansando, descansar com as pernas elevadas para melhorar o retorno venoso. E a utilização de meia elástica também pode contribuir para a diminuição do sintoma, diminuição do inchaço. Então é basicamente isso, exercício, não ficar muito tempo de pé, utilização de meia elástica e quando for descansar com a perna para cima. Essa é a parte principal do tratamento, que é o tratamento clínico. Quando existem varizes de grande calibre, isso depende da avaliação do cirurgião, a avaliação até com outros métodos de ultrassom para ver o fluxo nas veias, entra o tratamento cirúrgico, que é a remoção dessas veias que estão dilatadas. Então o tratamento vai retirar essas veias que estão trabalhando mal e que não estão contribuindo para o retorno venoso e até estão piorando, porque por uma veia dilatada, ao invés do sangue subir, ele está descendo em direção ao pé, ele está com o fluxo invertido. Então a função da cirurgia é retirar essa veia que está com esse mau funcionamento para permitir que o sangue retorne com o fluxo normal. Então é esse mais ou menos, basicamente, as duas partes principais do tratamento é isso, cirúrgico e essas medidas clínicas aí. O tratamento cirúrgico é uma cirurgia demorada, ela é simples, como que é essa cirurgia? No geral é uma cirurgia simples, depende isso do grau de varizes que o paciente tem. Tem grande quantidade de varizes, essas cirurgias podem demorar um pouco mais. Se houver necessidade da remoção das veias safenas, se torna uma cirurgia que é um pouquinho mais longa, mas no geral é uma cirurgia com baixo risco, uma cirurgia com um tempo curto, um período de internação curto também, em torno de 12 a 24 horas de internação. São cirurgias com baixo risco de complicação e de dificuldade técnica não é grande, a dificuldade técnica. Agora, após a cirurgia, elas podem voltar ou não, doutor? Podem voltar. Isso depende da interação aí dos fatores genéticos, né? Da tendência genética familiar e depende dos hábitos diários. Quem permanece muito tempo em pé tem maior chance. Sabemos que a obesidade também pode influenciar na geração de varizes. Uso de hormônios, a gestação pode fazer surgir varizes também. Então depende dos fatores que estão associados à genética. Então o que a gente tem que tentar fazer é evitar os fatores conhecidos de risco, né? Evitar o uso de hormônios em grande quantidade, principalmente os hormônios estrógeno, estradiol, né, nas pílulas, etc. Isso tem que ser conversado com o ginecologista. Evitar a obesidade, manter a atividade física regular, evitar situações de permanência prolongada em pé. Então a gente tem que tentar eliminar os fatores de risco para não chegar a desenvolver um quadro mais avançado de varizes. Qual o principal sintoma? Por exemplo, inchaço na perna é o principal sintoma ou tem outros sintomas, doutor?
Então, assim, varizes, a presença de varizes, né, visual. A pessoa olha e consegue identificar aquela veia mais dilatada ou até palpar uma veia sobrelevada. Então, é isso o sintoma assim, das varizes. Quando elas se tornam um pouco mais complicadas, geram mais sintomas, aí é exatamente isso que você falou. A presença do inchaço, a sensação de peso, principalmente no final do dia, né? Muitas vezes os pacientes relatam que a sandália fica marcada, quando aperta a pele na região do tornozelo, fica a marca do dedo. Então são sintomas do retorno venoso que está mais lento. Então é um inchaço, cansaço, muitos pacientes referem queimação nas pernas e às vezes dor no trajeto da veia. Você fala, dói o trajeto da veia. Quando toca na veia, existe uma dor. Isso também pode acontecer. A dor na própria veia dilatada. Ok, doutor Daniel, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem para aqueles ouvintes que estão ouvindo a gente, acompanhando esse nosso bate-papo agora e que de repente tem esse problema. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem falando inclusive acerca do tratamento que a medicina oferece hoje para quem tem varizes, doutor. Sim, a doença varizes, né, a insuficiência venosa crônica é uma doença muito prevalente, né, então muitas pessoas têm. O ideal é logo procurar o atendimento a um cirurgião vascular para ser avaliado, para determinar a necessidade ou não da cirurgia. A cirurgia geralmente é um tratamento muito bem tolerado, com baixo risco de complicação, porque existe um tabu muito grande, mas a gente tem que quebrar o tabu e procurar logo uma avaliação especializada para ver se há necessidade de tratamento cirúrgico e, de um modo geral, a gente tem que realizar esses procedimentos que eu falei. Não permanecer muito tempo de pé, repouso com a perna para cima, a meia elástica pode ajudar, isso pode controlar os sintomas. Mas é muito importante procurar um especialista, porque muitas vezes a gente vai segurando o sintoma, usando meia, controla um pouquinho, e essa doença vai avançando e quando a gente acaba atendendo esses pacientes, as cirurgias podem se tornar um pouquinho mais prolongadas. Mas, de um modo geral, é uma situação benigna e é muito fácil prevenir as complicações e é muito importante prevenir as complicações do quadro de varizes. Ok, doutor, obrigado pela participação, um grande abraço para o senhor. Eu que agradeço, foi um prazer. E boas festas, doutor. Obrigado, boas festas para todos. Um abraço. Conversamos com o doutor Daniel Rachu, ele é cirurgião vascular do Hospital Moriá. Esclareceu aqui algumas dúvidas sobre varizes no nosso Manhã Record.